8h06, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio. Está no ar mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você também acompanha o nosso programa pela internet, no endereço muito fácil, www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. Muito bom dia para você que está chegando agora a TV Mar, 8h07. Vamos começar o programa de hoje dando uma olhadinha como é que está o tempo na manhã desta segunda-feira. Já choveu muito em Maceió, na região metropolitana, e já a previsão do tempo com Forlane Santos. Vejam aí as imagens do Márcio Andrei. O Márcio Andrei está feliz, o CRB perdeu mais uma e já está na zona de rebaixamento. E o CSA ganhou também do CRB no Sub-20. Muita notícia também do esporte nesta edição, com os pitacos do Alexandre Lino. Mas como é que está a paralisação dos caminhoneiros? Hoje, 8º dia do movimento, e quem está ao vivo trazendo novas informações é Viderlan Araújo, hoje ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos. Muito bom dia para você, Viderlan, excelente semana. Bom dia, Mauro Vedequim, para você, para todos os telespectadores da TV Mar Canal 25. Ótima semana também para todos os companheiros e para os nossos telespectadores. Final de semana tenso, naturalmente, em todo o Brasil, em mais um dia de paralisação com a greve dos caminhoneiros. A tentativa do presidente da República, Michel Temer, nessas tratativas em que se colocam algumas questões, principalmente na redução de impostos, principalmente do diesel, os percentuais de ICMS, que é a principal reivindicação dos caminhoneiros. E na manhã desta segunda-feira aqui em Alagoas, pelo menos alguns postos de gasolina, isso desde ontem, já começaram a ter pelo menos um pouco mais de combustível para oferecer para os condutores. Neste posto que nós estamos aqui, mais precisamente no cruzamento da Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros com a Maria Esther da Costa Barros, ponto inclusive muito importante no tráfego de veículos. Alguns veículos já chegaram na manhã de hoje. Ontem, por exemplo, esse posto, ele já inclusive abasteceu as suas bombas com 5.000 litros de gasolina, com mais 5.000 litros também de diesel S500 e de aditivada. Só que na manhã de hoje já começa também já a apresentar sinais de baixa nessas bombas, já conversando inclusive com alguns frentistas e com o pessoal que ocupam um cargo de responsabilidade como chefe de pista. Tem pouco mais de 1.000 litros de gasolina, ou seja, para poder atender aos condutores. Então, se não tiver essa solução logo de cara, de forma imediata, alguns postos, dentro desse cenário que nós estamos nos deparando, nesse posto de combustível aqui na parte baixa, pode acontecer também mais uma baixa. Uma coisa muito importante que nós alertamos, Mauro Vedequim, é a preocupação dos condutores. Muitos carros pararam antes dessa entrada do nosso link para poder abastecer e com um abastecimento alto, ou seja, praticamente enchendo o tanque. Já diante dessa incerteza, muitos condutores têm buscado essa alternativa para poder garantir essa condição de se locomover, utilizando os seus veículos diante dessa escassez do combustível aqui no Brasil. Em Alagoas, centenas de postos também passaram pelo mesmo processo, ficaram sem estoque, desde o porto de Maceió, que foi bloqueado na última quinta-feira. Na maioria desses pontos, inclusive de concentração de combustível, foi preciso e teve a intervenção do Exército para poder garantir essa situação de segurança, principalmente no transporte de veículos, no transporte desse combustível pelos caminhões, já diante dessa possibilidade até mesmo de uma certa euforia dos condutores para poder ter esse combustível. Outro assunto importante, na noite do último sábado, a polícia fez cumprir essa ordem judicial para que a entrada e saída de caminhões do porto não fosse impedida e a mobilização teve que ser encerrada. Com isso, os postos começaram a ser reabastecidos logo após o fim do bloqueio, mas o estoque ainda continua baixo em alguns postos aqui em Alagoas. A respeito dessa escassez ainda de combustível, Mauro, aqui no estado de Alagoas e nesse cenário que é um cenário nacional, alguns postos que ainda tinham gasolina no sábado à tarde, eles passaram também por situações curiosas. Por exemplo, aquele posto ali da Bomba da Marieta, no Poço,
fila quilométrica, uma fila que quase chegava próximo à empresa Sococo naquela oportunidade, já que os condutores eles faziam fila para tentar garantir o abastecimento. Mas esse tipo de garantia também não é uma garantia exata, porque muitos condutores, quando chegava na bomba de combustível para poder fazer o abastecimento de seus carros, o combustível tinha acabado. Então, ou seja, todo o esforço em vão. Muitos veículos também ficaram no meio da rua diante dessa situação. Um cenário realmente muito triste e indefinido aqui no nosso estado. Nós vamos continuar acompanhando essa questão. Eu tenho também aqui no TV Mar News para trazer uma outra situação, não só relacionada à greve dos caminhoneiros aqui em todo o Brasil, mas também a suspensão que o Tribunal de Justiça de Alagoas acabou definindo por suspender todos os prazos processuais, audiências e julgamentos nesta segunda-feira. Foi o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Otávio Leão Prachedes, que determinou a suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento nesta segunda-feira, mas manteve o expediente normal de trabalho de todos os servidores do Judiciário. Ainda de acordo com um ato normativo que está na edição desta segunda-feira no Diário de Justiça Eletrônico, DJE, fica a critério de cada magistrado a realização ou não de audiências que envolvam menores apreendidos. A medida tem como justificativa também o movimento dos caminhoneiros em todo o país, que gerou o desabastecimento em postos de combustíveis, prejudicando a circulação do transporte público e de veículos particulares. Há alguns registros também de tumulto em postos de gasolina diante dessa baixa estoque de combustível, desde a última quinta-feira, quando a coisa ficou realmente crítica, mas precisamos lembrar que hoje entramos já no 8º dia de paralisação desta greve dos caminhoneiros, o que deixa praticamente o país parado, com uma mudança inclusive de perfil e posicionamento de autoridades de diversos segmentos. Você falava de esportes agora há pouco. O técnico da equipe do Palmeiras, ele acabou também falando de uma maneira muito dura a respeito do comportamento e do cenário político no país, que querendo ou não interfere em outros segmentos. E naturalmente o esporte não está fora desta situação. Eu volto daqui a pouco, Mauro Vedequim, ao lado do Flávio Santos, pelas ruas da capital alagoana na manhã desta segunda-feira, na sequência do TV Mar News. Até já. Tá aí, Videlan, muitíssimo obrigado pelas suas informações. O Videlan Araújo que volta já de outro ponto da nossa capital. Já são 8h14.